Vamos, vamos ler até o versículo 3. Glória a Jesus. Todos encontraram? Glória a Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesses presos com eles, e dos maltratados, como sendo o vós mesmos, também no corpo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Somente esses 3 versículos, e vamos fazer uma oração, apresentando o Senhor esta palavra que é dele e que ele conhece melhor do que nós, mas nós vamos pedir graça e misericórdia ao Senhor para que possamos falar alguma coisa da parte do Senhor, usando esses versículos para nossa meditação nesta noite. Pai Santo e Justo, em nome de Jesus, nesse momento, meu Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por esta oportunidade que tu tem concedido a nós nesta noite desse dia, para que pudéssemos chegar até aqui, Senhor, para louvar o teu nome, glorificar o teu nome, exaltar o teu nome e saber que o Senhor é merecedor de toda a nossa adoração. Pai Santo e Justo, nos abençoa nesta noite, Pai. A tua palavra nos orienta, nos ensina, Pai, pois o teu Espírito Santo, ele é o nosso professor. E nós te pedimos nesta noite que o meu Senhor venha abençoar. Louvado seja Deus, revelando-nos a tua palavra, pois ela alegra o nosso coração. Pai Santo e Justo, assim ouve do céu e nos atende, nós te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Podeis sentar, meus queridos. Glória a Deus. Nesta noite eu queria, antes de nós meditar um pouquinho na palavra do Senhor, seja o nome do Senhor. Meus queridos, nesta noite, nós louvamos o Senhor porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia se estende de geração a geração. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já temos nesta noite ouvido louvores que foram entoados para o Senhor. Temos ouvido também orações que foram feitas aqui, nesse lugar. Louvado seja Deus. E agora nós estamos também diante da palavra do Senhor. O culto, ele é feito através das orações dos irmãos, também dos louvores que são entoados.
para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E também a ministração da palavra do Senhor, de maneira que orações, louvores, palavra, isso fazem o culto, formam o culto. Orações, louvor e palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos fazer esses três, para que possa ficar correto e certo. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde nós se alegramos ao entrar na presença do Senhor em oração, apresentando ao Senhor a nossa vida e também aquilo que vai acontecer naquele momento. Louvado seja Deus, que é o culto. De maneira que quando nós fazemos assim, o nosso Deus, Ele recebe no céu. E se for do mais profundo do nosso coração, o Senhor recebe como adoração. Porque se adora ao orar, se adora ao louvar e se adora ao ouvir a palavra. Louvado seja Deus. E assim é uma bênção para aqueles que chegam na casa do Senhor para adorar o Senhor. E eu acredito que nesta noite nós viemos para adorar. E quando nós viemos para adorar o Senhor, nós sabemos que quando mais pessoas, a gente não pode negar. A gente se alegra um pouco mais, mas sim pelo fato de ver ali bastantes irmãos que também estão ali para adorar. Louvado seja Deus, mas isso não quer dizer que nós iremos se alegrar somente por causa de uma certa quantidade de pessoas. Não. Porque nós viemos para adorar o Senhor. Nós não viemos para adorar o homem. Nós viemos para cultuar o Senhor e não ao homem. Então faz com que nós se alegremos em chegar aqui e adorar o Senhor independente da quantidade de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque a nossa alegria é estar no Senhor. Quantos nesta noite vieram adorar o Senhor, dê um sinal, digam glória a Deus e aplaudam o Senhor com uma linda salva de palmas, porque Ele é aqui o merecedor de toda a nossa adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos, meus queridos, lido aqui apenas 3 versículos que nós encontramos na Epístola aos Hebreus. Louvado seja Deus. Nessa mensagem de hoje, nesse domingo, louvado seja Deus, que consideramos como especial, porque estamos na presença do Senhor. Deus nos abençoou nesse dia, nos dando a oportunidade de estar aqui. Porque nesta noite desse dia, muitos não puderam, louvado seja Deus, ou não podem estar em um momento como esse. Por quê? Porque muitos estão doentes nos hospitais, louvado seja o nome do Senhor. Pode ser uma enfermidade que ele tenha adquirido, apresentado nele, naturalmente estava bom, surgiu um problema, porque somos seres humanos e qualquer hora podemos estar bom e depois estar doente. Mas também pode ser também que muitos estejam
ali nos hospitais por uma enfermidade, louvado seja Deus, que não é a comum, mas sim por meio de uma tragédia, né? De um acidente, louvado seja Deus, que pode ser de algumas naturezas, né? Um acidente pode ser de carro, um outro acidente de alguma outra forma, louvado seja o nome do Senhor, pode ser de tragédias que a gente não gosta nem de falar, e que hoje está cheio nos hospitais, os hospitais também estão cheios. Louvado seja o nome do Senhor, de maneira que não podem estar adorando o Senhor porque estão numa situação complicada, né? E nós precisamos agradecer a Deus porque nesta noite desse dia o Senhor nos deu graça e podemos dizer nos deu vitória, porque estamos aqui nesta noite alegres com o Senhor nosso Deus e podemos dizer em uma boa hora: obrigado, Senhor, porque até aqui tu tem nos ajudado. Louvado seja o nome do Senhor. Então isto é a nossa alegria, meus queridos, nesta noite, desse dia, desse domingo 23/8/2026. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos feito a leitura na palavra do Senhor, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, e no versículo 1 ao 3. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós olhamos para esta palavra, nós já se deparamos com o primeiro versículo dizendo: permaneça a caridade fraternal. Louvado seja Deus. Está falando de amor que nós precisamos ter cada dia mais. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para o Salmo 133, no versículo 1, nós encontramos: louvado seja Deus, assim está escrito: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, meus queridos, nós estamos na presença do Senhor alegres. Alegre porque nós estamos em uma caminhada. Louvado seja Deus, todos nós, em uma caminhada que dura o tempo da nossa vida. Enquanto tivermos vida aqui, os dias e anos que o Senhor nosso Deus der a nós de vida nesta terra, esses dias têm que ser dias em que nós, louvado seja Deus, venhamos a adorar o Senhor, a servir a Ele, buscando cada dia mais a sua presença e sabendo de uma coisa, que nós estamos em uma caminhada espiritual. Louvado seja Deus, e nós estamos em busca da salvação da nossa alma, que Jesus já pagou o preço. Mas nós precisamos se esforçar e não perder aquilo que o Senhor conquistou para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Um pastor que já foi meu pastor, ele sempre dizia: a salvação nós temos, Cristo pagou por nós. O que nós precisamos é ter cuidado para não perder ela. Louvado seja Deus. Aí o perigo está aí. Precisamos ter cuidado para não perder a nossa salvação. E para nós não perder, precisamos continuar servindo ao Senhor. Louvado seja Deus, sempre na presença dEle, se fortalecendo a cada dia para não sair do caminho. Ter cuidado para não sair do caminho que Ele colocou. Porque a caminhada ela pode até ser
um pouco extensa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós olhamos para a vitória que o Senhor, louvado seja Deus, para a vitória que o Senhor vai nos dar nesta caminhada, isso nos fortalece, porque sabemos que não estamos só. Nós não estamos em uma caminhada só de nós mesmos. Porque se nós fôssemos chegar ao fim dessa caminhada com as nossas próprias forças, tenho certeza, meus queridos, que nenhum de nós aqui conseguia chegar ao fim. Por quê? Porque nós não temos as condições. Nós não temos a força que é precisa, nós não temos a coragem que é precisa, nós não temos o ânimo que é precisa para continuar caminhando, se não vier do céu. Se não vier do céu, nós não temos como, louvado seja Deus, prosseguir firme nesta caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, nesta noite Deus preparou esse momento especial, simplesmente para falar do amor dele, para um número de pessoas, um número pequeno de pessoas, mas louvado seja Deus, para o Senhor é muito importante uma vida, louvado seja Deus, lavada, comprada e lavada com o precioso sangue do Senhor. Não há dinheiro no mundo que pague, porque a palavra do Senhor diz que não fostes comprado com prata e nem ouro. Nós não fomos comprados com coisa alguma corruptível desse mundo, mas sim com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado, incontaminável. Louvado seja o nome do Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme disse João, no Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreveu João, capítulo 1, versículo, louvado seja o nome do Senhor, 29, se não me falha a memória. Louvado seja Deus. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. A caridade fraternal. A Bíblia está recheada de versículos que nos ensina a prática do amor, da caridade uns para com os outros. Louvado seja Deus. Irmãos, são muitos textos bíblicos que nos instrui, nos ensina a prática do amor fraternal, amor uns para com os outros. E se nós formos aplicar também de modo geral, nós não estamos falando somente dos irmãos, somente de nós que temos que ter amor uns para com os outros, mas também nós temos que ter para com também as pessoas que estão de fora, para que eles possam ver que Deus está conosco na minha e na sua vida, através daquilo que eu apresento para as pessoas. Louvado seja Deus, porque o povo que não conhece a Deus, que não entende, louvado seja o nome do Senhor, como é que ele vai entender Deus? Como é que ele vai conhecer, se ele não está buscando a Deus? Ele vai passar a entender um pouquinho de Deus através da minha e da sua vida, através do nosso viver no dia a dia, da prática da nossa vida, do nosso comportamento. Louvado seja Deus. Isso vai fazer com que eles olhem para nós e possam ver Deus na minha e na sua vida através das nossas ações, do nosso
comportamento. Louvado seja Deus, em todas as áreas da nossa vida, no nosso viver, nós temos que ter uma vida, como diz o apóstolo Pedro, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Louvado seja o nome do Senhor. Se assim o apresentarmos para as pessoas, a nossa vida, a nossa vivência, louvado seja Deus, em obediência a Deus, fará com que eles possam também ver Deus na minha e na sua vida, e isso possa despertar nessa pessoa o desejo também de querer Deus. Por quê? Porque, meus queridos, através, louvado seja o nome do Senhor, através da vida da igreja primitiva, nós vemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vemos que a igreja, naqueles dias, ela despertou curiosidade nos que estavam de fora. Louvado seja o nome do Senhor. Diz o capítulo 2 de Atos, e a partir do versículo, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 2, e a partir do versículo 42, vai mostrar como viviam aqueles irmãos ali naquele momento, naquele período em que a igreja começou a se destacar na obra do Senhor. A vivência daqueles irmãos em obediência a Deus e o amor que tinham para com os outros, isso despertou naqueles que estavam de fora a também querer se aproximar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, de maneira que a igreja naqueles dias cada dia mais crescia, porque o povo caíam na graça. Louvado seja o nome do Senhor. Caíam na graça de todo o povo. A forma como eles viviam, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O versículo 47 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles ali serviam a Deus, perseveravam na doutrina, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, muitos sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos, eles estavam ali sempre juntos. Louvado seja Deus. Contribuíam com alegria para a obra do Senhor, que também faziam com que tivesse ali a igreja condições de ajudar os demais irmãos que ali estavam necessitados. Isso é muito importante, a contribuição. Louvado seja Deus dos que podem contribuir para a obra, para que a igreja tenha condições financeiras de abençoar qualquer um irmão que ali estiver necessitando, precisando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a Bíblia está recheada de versículos que mostra ali instruções que foram dadas para os irmãos e também mostram exemplos na prática. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 9 e o versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim: quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmo estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros.
outros. Isso está no versículo 9. Então é Paulo ele escrevendo aos Tessalonicenses, e ele fala e dá para entender claramente que aquela igreja, ela obedecia a Deus também, abençoando os irmãos, ajudando, tendo amor uns para com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 10 diz: porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estáis por toda a Macedônia. Exortamo-nos-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. Então Paulo está orientando, instruindo os irmãos a continuar fazendo o bem, a continuar servindo a Deus e manifestando o amor uns para com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, Deus, Ele enviou seu Filho ao mundo para salvar o homem dos seus pecados. Louvado seja Deus. Preparar um povo especial, zeloso e de boas obras. Jesus, ele veio, louvado seja Deus, cumprir a sua missão, salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, ele cumpriu a sua missão, voltou para o céu e deixou a continuidade ali. Louvado seja Deus da obra para mim e você. Louvado seja Deus. E como vamos fazer esta obra se não tivermos amor? Não tem como. Louvado seja o nome do Senhor. Através do amor que nós temos uns para com os outros, nós se fortalecemos a cada dia e tornamos mais forte. Louvado seja Deus. E de maneira nenhuma seremos vencidos, porque Deus é conosco na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isto. Aleluia. Porque também já assim o fazeis. Assim diz o apóstolo Paulo. Ele está mostrando aqui que aqueles irmãos, eles faziam isto. Louvado seja o nome do Senhor. Na igreja do Novo Testamento, os crentes consideravam uns aos outros como irmãos e irmãs em Cristo. E assim louvado seja o nome do Senhor, se tratava. Eles consideravam irmãos e irmãs em Cristo, e era assim que eles se tratavam. E hoje não é diferente. Hoje nós, até mesmo na saudação, nós chegamos para o irmão e dizemos: a paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor, porque é assim que nós devemos tratar os nossos irmãos. E quando falar com eles, saudar a cada um com a paz do Senhor. Porque Deus colocou no nosso coração o grande e profundo amor que Ele nos mostrou para com todos, dando a sua vida ali naquela cruz do Calvário conhecido. Louvado seja Deus. Ele entregou a sua vida ali por a minha e por a sua vida, para que eu e você também possamos ter amor uns para com os outros, assim como Ele foi um exemplo primeiro, dando a sua vida. Ninguém tem amor mais do que aquele que dá a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, Ele é um exemplo para mim e para você, e nós devemos continuar servindo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, se nós formos olhar, como falei, a Bíblia está recheada de versículos que falam do amor de Deus, tanto para instruir, para que nós possamos aprender e colocá-los em prática,
Louvado seja o nome do Senhor. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 22, assim está escrito: purificando a vossa alma na obediência à verdade para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro. Louvado seja Deus, aonde não tenha ali, irmão, nenhuma maldade, mas sim uma sinceridade de uns para com os outros. Nós somos orientados por esta palavra. Louvado seja Deus, a manifestar o amor sincero, um amor não fingido. Louvado seja Deus, porque se for fingido, Deus não se agrada. Então diz o apóstolo Pedro: purificando a vossa alma na obediência à verdade para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Também na sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo 7, assim está escrito: e a piedade, o amor fraternal, e o amor fraternal, a caridade. Aqui nesse texto, ele nos ensina que haja na vida dos irmãos ali o aumento. Ele nos orienta que haja o aumento, louvado seja Deus, do amor, o aumento da caridade, louvado seja o nome do Senhor. Então, se nós formos observar esse capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor, da segunda carta do apóstolo Pedro, nós vamos ver que ele nos orienta a buscarmos a Deus para que possa ser aumentado na nossa vida o amor fraternal, a piedade, louvado seja o nome do Senhor. É uma série de coisas que, se for multiplicada na nossa vida, aí sim nós continuaremos sendo bênção. Louvado seja Deus, bênção para as pessoas, e também Deus vai cada dia mais olhar para mim e para você e dizer: esse é meu filho. Então Pedro, ele escrevendo, nós podemos ver que a partir do versículo 5 da sua segunda carta, no capítulo 1, a partir do versículo 5, ele diz: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude, e a virtude, a ciência, e a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, a piedade, ao amor fraternal, e ao amor fraternal. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então ele nos instrui a aumentar, que seja aumentado na nossa vida a fé, mais ainda, a caridade, mais ainda, louvado seja Deus, amor fraternal, mais ainda. Então, se for aumentarem estas coisas, meus queridos, aí nós se tornaremos sábios e jamais o inimigo poderá, louvado seja Deus, fazer com que eu e você se torne ignorante, mas nós se tornamos sábios, porque nós estamos crescendo no Senhor, como diz a sua palavra: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Para concluir, a fraternidade cristã provém do nosso muito relacionamento com o Pai e com o Filho. À medida que participemos da graça de Cristo, somos todos feitos juntamente com Ele, filhos e filhas, e co-herdeiros das bênçãos do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 13, no versículo 1 que nós lemos,
está falando. Permaneça a caridade fraternal. Que esta palavra, meus queridos, fique no mais profundo do nosso coração. E que nós possamos, nesses últimos dias, em que a vinda de Jesus se aproxima, cada dia mais aumentar os nossos laços de amizade e de amor e carinho uns para com os outros, porque Jesus está voltando e precisamos estar juntos, buscando a Deus nesta mesma fé, na mesma esperança, porque Deus nos prometeu e o que Ele prometeu, Ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos dê graça e vitória, e que esta palavra fique no mais profundo do nosso coração. Esta é a mensagem que o Senhor nos deu para os nossos corações nesta noite desse dia, e eu já encerro, louvado seja Deus, agradecendo a Deus por essa oportunidade, no nome de Jesus, e volto outra